Amados, é uma alegria para nós estarmos aqui, uma alegria também de ver esta igreja. Ela está muito bonita, que Deus possa abençoá-los. Eu estava conversando com o pastor Mateus e me alegrou muito de ver como que a igreja está, quantas pessoas foram recebidas, profissão de fé, como que a igreja está crescendo, desenvolvendo, se fortalecendo. Isso alegra profundamente o nosso coração. Deus abençoe a cada irmão. E um coral muito bonito, viu? Parabéns pelo coral, parabéns pelos nossos irmãos, nossas irmãs. E o que me alegrou também é de ver que tem gente jovem e gente mais velha. Isso é bom, esse entrosamento. Os mais novos estão aí também. Isso quer dizer que a continuidade do coral vai estar sempre presente na vida da igreja. Porque muitas vezes nós vamos ficando mais velhos e vamos deixando algumas atividades, mas o coral continua, que entra novas pessoas, novos irmãos, e isso vai dando ciência ao trabalho do Senhor para a glória e honra do nome do Senhor. Pelo Mateus, reverendo Edson, nossa saudação, pelo trabalho de vocês, que Deus possa abençoá-los cada vez mais na obra do nosso Deus. Nesta manhã, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, é um texto que é muito conhecido em toda a Escritura. Na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida cristã, muitas vezes as pessoas perguntam para nós tantas coisas e nós precisamos respondê-las. E eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e há 9 questões que eu gostaria de colocar nesta manhã de forma muito rápida para a igreja. O pastor já me deu o horário e disse: o senhor só pode voltar se o senhor cumprir o horário. Então eu gosto de cumprir o horário. A gente passou a vida toda dando aula e quem é professor sabe disso. A gente tem de cumprir o horário que a gente tem do início da aula ao final da aula, e a gente não pode ficar passando o tempo. Mas Marcos capítulo 6, nós temos na caminhada cristã algumas questões básicas. Vamos ver de forma alternada a partir do verso 30 de Marcos capítulo 6. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado os irmãos. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-nos vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva deles. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes.
Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos continuar no verso 45. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Agora o verso 53 só deixa essa afirmativa. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. O Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Ministra para nós, para que nós entendamos a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Põe-nos, ó Pai, diante dos desafios que a vida tem para nós, e que nós saibamos entendê-los de acordo com a Tua graça, de acordo com o Teu poder e a Tua misericórdia. E em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Meus amados, quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos descobrir que esta igreja, na sua caminhada, ela passa por momentos de grandes desafios, ela passa por momentos também de grandes lutas. Mas Deus, a sua graça, vai concedendo vitória à igreja, dia após dia. Muitas vezes nós não compreendemos todas as coisas que acontecem, mas Deus vai explicando para nós, à luz da sua palavra, para que nós tenhamos uma visão ampla daquilo que nós somos. No texto que nós lemos, havia uma multidão que estava com ovelhas sem pastor e precisava de compaixão. Mas também estava chegando a tarde, e aquela multidão precisava se alimentar, aquela multidão precisava de comer, aquela multidão estava esfomeada. De um lado estava uma multidão que precisou de ensino, por outro lado a mesma multidão precisava alimentar-se. E Jesus, diante desse dilema, dirige aos seus discípulos, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer a esta multidão. No mesmo instante, depois de alimentar essa multidão, encontrar uma saída miraculosa dada por Deus, eles entram no barco e devem passar para a outra margem do barco. E no decorrer da viagem, eles têm a sensação de o mar estava revolto e o barco era lançado de um lado, lançado do outro lado. E eles não estavam conseguindo controlar o barco. Estavam ao ponto de dar pique. Jesus viu essa situação. Jesus enxergou essa situação. E ele veio ao encontro deles e os leva em vitória para o outro lado. Eu gostaria de colocar 3 questões básicas, introdutórias para nós guardarmos. À luz desse texto sagrado, há 3 questões que eu gostaria de colocar para os irmãos. A primeira delas é uma questão que nós temos como basilar para a nossa fé em Cristo Jesus: a soberania de Deus em todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo da nossa caminhada. Este é o ponto central daquilo que nós cremos. A reforma do século XVI, que nós vamos comemorar daqui a alguns dias,
fora baseada neste ponto central, a presença do Senhor. A reforma nada mais é do que o descobrir do Deus soberano que dirige todas as coisas, mostrando que não é o homem que se salva, nem com as suas penitências, nem com os seus esforços, mas é Deus, pela graça, que o salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo é ato de Deus. É Deus que faz tudo em nossas vidas. E nós precisamos compreender isso na nossa caminhada, para sermos gratos a Deus, para entendermos que a gratidão está calcada nesse princípio básico, basilar da nossa fé. O Deus que faz todas as coisas e o faz de acordo com a sua vontade, para a glória dele, para o louvor dele, para a honra dele. É o Senhor que levou os discípulos até a multidão. É o Senhor que multiplicou o pão e os peixes para que os discípulos pudessem dar à multidão. É o Senhor que veio ao encontro deles e fez com que o mar pudesse se acalmar. Tudo é Deus que faz nas nossas vidas. A segunda coisa que também é importante nós entendermos é que dentro da soberania de Deus há também outra doutrina que é básica para nós. É a perseverança dos santos. É Deus que persevera e nos dá a vitória. Muitas vezes nós olhamos para isso e ficamos preocupados pensando, eu comecei a minha caminhada, será que eu vou chegar ao final? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim que Filipenses capítulo 1, verso 5, deixa bem claro para nós. O que a palavra de Deus quer dizer? Que o Espírito Santo de Deus, que o dia colocou dentro de nós um novo coração, uma nova vida, ele há de completar a nossa vida até o dia que nós seremos entregues lá no céu, na glória celestial. Nós estamos caminhando para o céu. Mas pastor, se eu vier a tropeçar, se eu vier a ter algum problema na minha vida, se eu vier a ter alguma dificuldade na minha vida, se eu vier a ter alguma dúvida na minha vida, meus amados, o Espírito Santo de Deus vai estar junto de nós. Algo que é precioso nas Escrituras Sagradas. Se nós tropeçarmos, nós não ficaremos caídos, porque o Espírito do Senhor, o próprio Senhor, nos levanta e põe de pé. É Ele que segura as nossas mãos. É Ele que nos leva em firmeza. Por isso nós temos a experiência de confessarmos os nossos pecados, de abrirmos os nossos corações diante de Deus, de dizer para o Senhor, aqui está a minha vida, perdoa-me quando eu peco. Por essa experiência de Davi, por essa experiência de Pedro, e esta pode ser a minha experiência e a sua experiência, porque a perseverança dos santos é o ponto central das nossas vidas. De um lado, levo-os, e para o outro lado, também o levo-os. A certeza da nossa caminhada de chegarmos no céu com o nosso Deus, para a glória celeste e para o louvor celeste. A terceira coisa introdutória que eu gostaria de deixar para os irmãos, que não são milagres que determinam a nossa fé. É muito interessante nós observarmos isso. Nós vivemos um momento histórico desses dias nossos, que há muitas pessoas dizendo, se a igreja voltasse a ter os milagres que tiveram no período que Jesus estava encarnado, eu estaria da igreja. Não são os milagres que determinam a nossa fé. E por esta razão, o texto de Marcos, ele é muito crítico, e ele traz uma afirmativa que muitas vezes a gente lê e precisa ler várias vezes, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O Deus que multiplicou os pães foi o Deus que socorreu, mas eles não haviam compreendido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada irmão nesta manhã.
Quantas pessoas estavam com Jesus na cruz? Quantas pessoas defenderam Jesus quando ele foi acusado, quando ele foi trocado no julgamento? A escolha foi para Barrabás e não para Jesus. Dê as multidões que Jesus curou. Dê a multidão de pessoas que foram libertadas do inimigo. Onde estavam essas pessoas? Dê as pessoas que o aclamavam, que o procuravam, que estavam sempre ao seu lado. Agora, diante de uma situação específica da vida, ninguém estava com ele. Nem os próprios discípulos. Lá estava Maria, lá estava João, um pouco mais longe. Lá estavam algumas mulheres, mas as multidões não estavam com Jesus. Os milagres passam, mas a salvação não depende de milagres. A salvação é o milagre, porque ela transforma as nossas vidas. É o novo coração que é colocado em nós. É a primeira ressurreição que nós participamos. Em Cristo Jesus, Ele ressurreto e nós somos ressurretos com Ele. Nós temos uma nova vida, um novo coração, uma nova estrutura e ser basilar para as nossas vidas. Mas há nesse texto sagrado que nós temos em mãos, 3 coisas que eu e você temos de fazer. 3 coisas que somente nós é que podemos fazer. Se há 3 coisas introdutórias, 3 verdades introdutórias, há 3 verdades nesse texto que nós temos a obrigação de fazê-la. Primeiro, nós temos a obrigação de estar sempre olhando para as multidões. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode perder a visão das multidões que estão sem pastores, ovelhas sem pastores. Por isso nós temos um ministério de evangelização. Por isso nós temos a classe de preparação para a pública profissão de fé, a classe de catecúmenos. Então nós estamos sempre olhando para as multidões e devemos estar sempre orando por eles. Quantas pessoas moram em Florianópolis que precisam das nossas orações? Quantas pessoas precisam de nós intercedermos por eles diante do Senhor? A igreja tem de ter sempre essa sensação, esse desejo de sentir a dor do caído. A igreja não pode acostumar e pensar que este mundo todos estão salvos. Não, meus amados. Somente aqueles que têm uma experiência real com Cristo Jesus e são tocados pelo Espírito Santo de Deus vão ter a experiência da salvação. E eu preciso levar o Evangelho a eles. É minha obrigação. É o ministério que eu recebi do Senhor e que os anjos não têm esse poder. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Nós precisamos sentir a dor do caído. Jesus tentou mostrar isso na parábola do bom samaritano, mostra agora também nesse texto sagrado, e muitos outros textos. Jesus fez questão de deixar bem claro que a igreja tem de sentir, e a igreja tem de participar, e a igreja tem de ir. E a grande comissão é sempre um desafio para todos nós. Nós devemos ir por todo o mundo pregando o Evangelho da graça e fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o trabalho meu, é o trabalho seu. Isso nós podemos fazer. Nós podemos fazer isso no nosso próprio prédio que nós moramos. Quantos vizinhos nós temos? Quantas pessoas nós convivemos no nosso trabalho? E quantas pessoas chegam a nós diante de dilemas da vida e colocam nessa caminhada da vida, colocam alguns problemas que estão passando.
E qual a palavra que nós temos? Talvez chegou a pessoa para você e começa a dizer, ó, minha vida está difícil, meu casamento está em ruínas, e eu não sei o que fazer. E o que você faz nessas horas? Muitas vezes você dirige a pessoa dizendo, ó, eu vou encontrar um terapeuta de casais para você. Ou algumas vezes você fala, olha, você precisa de um bom psicólogo, eu vou encontrar para você um bom psicólogo que possa te atender. Quantos de nós temos a coragem de dizer, eu vou te levar ao meu pastor, para que o meu pastor ore por você? Quantas vezes o reino Mateus ou o reino Edson foi incomodado na madrugada com o irmão que estava numa festa com alguém e a pessoa começou a clamar e eu disse, vem cá, eu vou ligar para o meu pastor agora e ele vai orar por você. Ah, mas o Edson está com criança nova. Não, o Edson não, o Mateus está com criança nova. O Mateus está com criança nova, ele está lá sem dormir direito. Não importa, meus amados, ele é pastor. Pastor é 24 horas por dia. E atenção, esse amor pelas ovelhas é obrigação nossa. Aí você liga, e o pastor vai aconselhar essa pessoa e vai dizer para essa pessoa que Cristo Jesus é a solução para a vida dela. Mas você que tem viveu caído. Há lugares que o reverendo Mateus nem o reverendo Edson vai entrar. É você que entra. Há lugares que você não tem como conviver. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na minha vida foi um dia que eu recebi uma ligação. E essa ligação já era bem tarde. Era da enfermeira do hospital dizendo, pastor, tem uma pessoa que está aqui. O médico está dizendo que ela já está nas últimas. E ela disse que gostaria de orar com um pastor. O senhor não poderia sair da casa do senhor nesta hora? Era quase 2 horas da manhã. E vir aqui, porque eu creio que ela não chega amanhã. Eu simplesmente deixei tudo, estava na cama, acordei, falei com a minha esposa e fui lá. Isso é obrigação nossa. Esse é papel nosso. Eu sou pastor dessa comunidade que eu resido em Patrocínio há 42 anos. E é uma comunidade vibrante como essa aqui. Eu louvo a Deus por vocês. Mas incomode. Vocês vão ver que a melhor coisa para um pastor é ser incomodado. Quando a igreja tem a visão do caído. Sentir a dor do caído. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que eu e você podemos fazer, é que nós temos a obrigação de cuidar e alimentar esses caídos. Ah, mas o que eu tenho são 5 pães, 2. Não importa, você vai alimentar esses caídos, você vai colocar isso nas mãos de Deus. O que eu tenho é uma vara, você vai libertar Israel com uma vara, foi assim que Moisés fez. O que eu tenho é simplesmente uma funda, um pequeno estilingue, você vai vencer um gigante com esse pequeno estilingue em nome do Senhor. Não importa o que você tem. O que você precisa fazer é colocar o que você tem nas mãos de Deus. Ah, e o que eu tenho é um pouco de azeite e você vai sustentar toda a sua família e vai cuidar da sua família. Mas há um outro fato interessante nesse texto. Que Jesus perguntou para eles o que eles tinham, eles haviam respondido. Depois Jesus orientou que eles se assentassem. Segunda coisa que nós podemos fazer é organizar. É organizar todas as coisas. Nós é que temos de organizar. O grande problema da vida é que nós muitas vezes não queremos trabalhar a organização.
Nós não queremos fazer planejamento. Senhor, nós precisamos reformar o nosso templo, precisamos construir, fazer alguma coisa nova, precisamos aumentar o nosso templo. Faça a planta. Mas nós não temos recursos, não importa, faça a planta. Faça a planta. Deus, na sua graça e no seu poder, há de cuidar de cada um de nós. Há muitos anos, o Dr. Gammon sonhou com o Instituto Gammon lá em Lavras. E Deus o orientou a ir buscar recursos. E ele trouxe recursos. Mas ele tinha um projeto. Ele tinha um sonho. Mandou todo mundo assentar. Todos se assentaram. Não multiplicou os pães. Primeiro, todo mundo se assentou. Todo mundo precisava de crer. Não é para ficar andando de um lar para outro. Pode ser que algumas pessoas começaram a pensar, o que ele vai fazer que mandou a gente assentar? É a história de George Miller. Coloque os copos na mesa e traga as coisas para o café. Mas não tem nada. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Organizar é nós que fazemos. Planejar é nós que fazemos. Então a primeira coisa que nós fazemos é ter compaixão do caído. A segunda coisa que nós temos é planejar. A terceira coisa é entregar nas mãos do Senhor o que nós possuímos. É só 5 pães, não importa. Como eu já disse a vocês, é o cajado, é uma funda, não importa o que nós temos. Entrega nas mãos do Senhor e creia no milagre dele. Põe nas mãos de Deus. Agora, 3 coisas que só Deus pode fazer. Você não pode fazer essas 3 coisas. A primeira coisa que Jesus demonstrou aqui para nós é que ele ficou na terra orando. Jesus intercede por nós. Você precisa guardar isso na sua vida 24 horas por dia. Em qualquer situação da sua vida, Jesus está orando por você. Ele intercede por você. É assim que deixa bem claro para nós Romanos capítulo 9 e Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o Senhor está intercedendo por nós. E quando o inimigo nos acusar, o Senhor vai se colocar diante dele. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, de 31 em diante. Nós precisamos tomar posse, afirmar essas doutrinas nas nossas vidas e entender que o Senhor intercede por nós. É Ele que intercede por nós. Ele é o nosso mediador. Há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não há anjos. Não há outros co-mediadores. Não adianta nós pensarmos que Maria vai interceder. Ela não tem esse poder. Quem tem o poder de interceder por nós é Jesus Cristo. E é Ele que coloca diante do Pai todas as nossas dúvidas, nossas lutas. Aí você pode perguntar, mas pastor, há um texto de Romanos que afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? É que o Espírito Santo trabalha de Deus para nós. De Deus para nós. E traduz nas nossas vidas a vontade de Deus. Por isso, ele testifica ao meu espírito que eu pertenço a Deus. Qual é a vontade de Deus? Aí eu posso orar. Mas quem vai do homem para Deus é Jesus Cristo. Então é bom entendermos isso. É bom compreendermos a magnitude do Evangelho.
de Deus para nós é o Espírito Santo. Ele trabalha em nós para que nós entendamos o querer de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus, que é boa, é perfeita. Que o nosso culto sempre também é um culto racional diante de Deus. Agora, quem intercede de nós para Deus é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Ele trabalha nas nossas vidas. Ele ora por mim e por você. A segunda coisa que só Deus faz, e só Jesus faz, vendo-os em dificuldade. Jesus tem a visão completa de tudo que acontece conosco. Não há detalhe das nossas vidas que não saiba. Não há coisa que passa em nosso lar que Jesus não sabe. Aí você poderia até perguntar, mas por que eu vou orar se Jesus já sabe? Meus amados, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. E isso muito claro para todos vocês. Qual é o pai que mesmo sabendo que o filho quer uma bicicleta, que o sonho do filho é ter uma bicicleta, o pai quer que o filho dirija a ele e fala, meu pai, eu gostaria de ter uma bicicleta. Essa filiação nossa, essa liberdade que nós precisamos ter com o nosso Deus. Mas há momentos que nós não conseguimos exprimir. Na caminhada da vida, há situações que nós não conseguimos falar. E vendo-os em dificuldade, Jesus se dirigiu a eles. E a terceira coisa que só Jesus pode fazer por nós, só Jesus pode traçar caminhos que nós não conhecemos. Ele veio andando por sobre o mar. Era madrugada, ele vem andando por sobre o mar. À vez das noites tenebrosas das nossas vidas, Jesus vem a nós. Nós não temos respostas, nós não temos saídas. Às vezes nós não sabemos para onde vamos, mas Jesus vem e Ele nos encontra. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele consola os nossos corações, Ele anima as nossas vidas, Ele nos socorre. 3 coisas que só Jesus faz por você. Ele ora por você. Ele vê as suas lutas e os seus problemas. E Ele vem a nós. Quantas e quantas vezes o manto da graça é estendido e você sente nos braços os braços de Deus. Quando alguma coisa iria acontecer e não acontece. Você logo pergunta, por que não aconteceu? É a graça de Deus. Quando alguma coisa que você sempre sonhou vem acontecer, é a graça de Deus. 9 coisas que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta manhã. 3 introdutórias. Soberania de Deus. Tudo nas nossas vidas é ato de Deus. Tudo nas nossas vidas é ato de Deus. A segunda coisa que eu gostaria que cada irmão compreendesse é que o Deus que é soberano é o Deus que é perseverante. A perseverança dos santos não é minha perseverança, mas é de Deus. Deus persevera por nós. Se cairmos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos segura pela sua mão. Os milagres não são as coisas mais importantes da vida. O que é mais importante na vida é estar em Cristo Jesus. Muito mais que milagres, é estar em Cristo Jesus. 3 coisas que eu e você temos a obrigação de fazer. Olhar para o perdido e sentir a dor do perdido.
alimentá-lo com a palavra de Deus, pregar o evangelho para ele. Isso é obrigação minha, é obrigação sua. Deus não o faz. E aos anjos não foi concedido isso. Isso é papel de cada um de nós. E por último, organizar, planejar. A igreja não é algo que simplesmente faz. A igreja tem planejamento e vive no planejamento dela, para a glória de Deus. 3 coisas que só Deus faz por nós. 3 verdades. Só Jesus ora por nós, intercede por nós. Só Jesus que veio ao encontro de nós nos caminhos que nós não conhecemos e nas horas que nós muitas vezes nem esperamos. Mas também é só Jesus, na glória dele, que nos socorre, nos guarda e nos proteja. Porque ele vem ao nosso encontro e ele estende o manto de misericórdia nos seus caminhos, na sua história. Que Deus nos abençoe. Amém.